Olá, amado irmão e irmã. Estamos aqui para juntos agora estudar os versículos do capítulo 6 da Carta aos Efésios, desde o número 10 até o número 20. Nós estamos diante de uma oração que, inclusive, por exemplo, dentro da Renovação Carismática Católica, ela é muito rezada, chamada da Armadura do Cristão. Tem até canções sobre ela. Vamos juntos então mergulhar e entender melhor esse contexto, tá bom? De antemão já aviso para você que esses vídeos aqui fazem parte de toda uma playlist. Você quer entender a Carta aos Efésios completa, dá uma pesquisada aí no canal e assiste cada um dos vídeos que tem muita coisa boa por aí. Vamos ver juntos o que é que diz o texto. Finalmente, fortalecei-vos no Senhor, e na força do seu poder, revesti a armadura de Deus, para poderdes resistir às insídias do diabo. Pois o nosso combate não é contra o sangue nem contra a carne, mas contra os principados, contra as autoridades, contra os dominadores deste mundo de trevas, contra os espíritos do mal, que povoam as regiões celestiais. Por isso, deveis vestir a armadura de Deus para poderdes resistir no dia mau, e sair firmes de todo o combate. Portanto, ponde-vos de pé e cingi os rins com a verdade, e revesti-vos da couraça da justiça, e calçai os pés com zelo para propagar o evangelho da paz, empunhando sempre o escudo da fé, com o qual podereis extinguir os dardos inflamados do maligno. E tomai o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Com orações e súplicas de toda sorte, orai em todo tempo, no Espírito. E para isso vigiai com toda perseverança e súplica por todos os santos. Orai também por mim, para que, quando abrir os olhos, me seja dada a palavra para anunciar com ousadia o mistério do Evangelho, do qual eu sou o embaixador em cadeias, que fale ousadamente como importa que fale. Amados irmãos e irmãs, vamos juntos então entender o contexto desse texto, né? Veja que já estamos no final da carta aos Efésios. E, quer queira, quer não, Paulo quem escreve a carta aos Efésios, está retomando agora escritos lá do Antigo Testamento. Se você for lá no livro de Sabedoria, capítulo 5, versículos de 17 ao 20, ou em Isaías 59 a 17, Deus é visto como uma espécie de um soldado, e qual está vestido para a batalha contra os ímpios. A igreja, então, acaba se unindo a essa mesma batalha santa, podemos dizer assim. A batalha que é feita onde é Deus quem está agindo, é Deus de fato o vitorioso. Por esse motivo, já no contexto de conclusão da carta, começa-se dizendo: finalmente, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder, ou seja, não é para você lutar sozinho, a tua força vem de Deus. Revesti a armadura de Deus para poder então resistir a tudo aquilo que o diabo vai fazer. As investidas, as suas estratégias, é preciso resistir. Eu quero chamar a atenção que, se você observar bem esse texto que nós acabamos de ver, o soldado ele não é muito violento. Na verdade, ele parece que está mais firme, preparado, armado do que está em violência. Poderíamos então analisar que ele vence não porque ele vai guerrear, mas ele vence porque está firme e não deixa ser vencido. Olha que profundo. Ele não vence porque está combatendo, porque está guerreando, mas ele vence porque ele está firme e ele não deixa ser vencido. Isso é muito bonito. A luta do cristão é muito mais do que ficar realmente numa briga, mas é dizer assim: o diabo não vai me vencer. O pecado não vai me vencer. A vontade de fazer alguma coisa errada não vai me vencer, porque Deus é mais forte. Esse é o contexto. Quando o texto fala sobre sangue e água, não é contra homens de carne e sangue, como diz outras traduções, é para dizer que, na verdade, é o jeito que todo hebreu usava para poder falar daquilo que de fato é uma espécie humana. Antes de analisarmos algumas nuances, eu queria só comentar um pouco do versículo 15, que diz assim, E calçai os pés com zelo para propagar o evangelho da paz. Aqui nós estamos tendo uma referência bem clara a Isaías 52, versículo 7. Lá em Isaías é falado da dinâmica também de Deus que está reinando sobre o Monte Sião, que é o nome da montanha a qual Jerusalém está construída, após esmagar seus inimigos. A vitória então é anunciada por mensageiros que carregam a boa nova. A igreja é chamada então a ser como essa mensageira anunciando a boa nova de Jesus. Mas para a gente poder comentar melhor esse texto, eu vou ler para vocês aqui alguns parágrafos de um livro. Inclusive, já aviso para vocês, o link deste livro, para quem quiser comprar,
é da Paulo, ó, lendo a carta aos Efésios, está aqui na descrição do vídeo. Não apenas ele, como outros livros que podem te ajudar a aprofundar qualquer versículo, qualquer perícope da carta aos Efésios. E quando você escolhe qualquer um desses livros e compra eles por esse link da Amazon, você está também me ajudando, porque uma parte do valor que você paga fica para mim. E você acaba ajudando a esse canal a continuar no trabalho de evangelização. Então, caso tenha interesse, compra por este link, tá bom? Então vamos lá. Eu quero comentar alguns itens que são listados. No texto fala do cinturão da verdade. Olha aqui o que a autora fala. A túnica do soldado romano era presa com um cinturão, do qual pendia a espada e que lhe dava liberdade para mover-se livre e rapidamente. Então, o cinturão da verdade aponta que a verdade nos gera o quê? Liberdade, nos gera a capacidade de se mover rapidamente. A couraça da justiça. A couraça servia de proteção para algumas das partes mais importantes do corpo, e sob ela ficavam o coração, os pulmões e outros órgãos vitais, ou seja, a justiça nos protege. As sandálias da prontidão era o sinal de que se estava pronto para marchar, para uma longa viagem, para enfrentar vários tipos de terrenos. O escudo da fé, em grego, Tyrios, é um escudo de corpo inteiro coberto com couro, embebido em água ou outras substâncias para apagar flechas em chamas. O capacete da salvação. Geralmente o ajudante colocava o capacete no soldado e lhe entregava a espada. Em Sabedoria 5,18, é Deus que coloca o capacete da salvação. Ou melhor, o capacete da perdição. Mas aqui, nesse novo texto, o capacete é o da salvação. E por fim, a espada do Espírito. A espada referida no texto é a machaira, espada curta romana. O autor provavelmente quer aludir aos meios pelo qual o Espírito perfura a dureza do coração. Olha que bonito isso. A espada do Espírito alude a como o Espírito Santo tem a capacidade de tocar no nosso coração, às vezes de pedra, sem vida, frio. Então, olhando um pouco dessa dinâmica toda, a gente acaba podendo fazer um panorama agora, já nessa reta final da carta aos Efésios. Quem acompanhou a carta toda vai conseguir perceber isso muito nitidamente. A igreja é chamada a estar sempre de prontidão. A igreja é chamada a estar armada. A igreja é chamada a estar protegida pelo próprio Deus. E aí, amados irmãos e irmãs, mais do que uma oração talvez individual, isso aqui é uma oração eclesial. Tem uma igreja que se fortalece em Deus para anunciar o evangelho da paz, para poder lutar contra o diabo, para poder lutar contra o pecado. Eis o nosso convite. Se nós temos uma vida nova em Cristo, como era colocado no capítulo 4 e 5, agora está na hora de nós também levarmos essa vida nova ao mundo. E aí por isso aparece esse texto aqui do capítulo 6. Espero que você tenha gostado da explicação. Eu te aguardo daqui a pouco, já vai ao ar aqui no canal, o último vídeo sobre a carta aos Efésios, tá bom? Vai lá para ele para você poder finalizar junto comigo esta carta. Que Deus te abençoe.